Bem-vindo ao canal JV Notícia. Hoje temos uma história surpreendente. Donald Trump e Elon Musk passaram o ano novo junto em um encontro de lar de curioso. Acredite se quiser, o Brasil foi um dos temas centrais da conversa. Vamos falar sobre Alexandre de Moraes, Lula e o que isso significa no cenário global. Não saia daqui! Direto para Brasília, porque tem decisão do ministro Flávio Dino sobre o pagamento das emendas, as chamadas emendas de comissão. Vamos para lá, Felipe Matoso está com a decisão na mão. Quentinha, que acabou de sair. Felipe, boa tarde mais uma vez. Oi, Júlia, boa tarde para você, boa tarde também para todo mundo que está com a gente aqui na Globo News. Decisão do ministro Flávio Dino acaba de sair, são ao todo 12 páginas. Estamos lendo aqui a íntegra, mas já temos alguns pontos dessa decisão que a gente traz ao vivo aqui na Globo News. Escreveu o ministro Flávio Dino que, a fim de evitar insegurança jurídica, fica excepcionalmente admitida a continuidade da execução do que já foi empenhado como emendas de comissão até o dia 23 de dezembro de 2024, salvo outra ilegalidade identificada em caso concreto. Quanto às emendas de comissão de 2025, o ministro reitera que devem ser seguidas as normas da lei, sancionada pelo presidente Lula, aprovada pelo Congresso Nacional, e também as decisões do Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino também deu 10 dias para que o Senado se manifeste, e a gente vai lembrar que, na última sexta-feira, a Câmara dos Deputados enviou uma resposta ao Supremo, informou que seguiu o mesmo rito adotado pelo Senado, e Flávio Dino também escreveu o seguinte, que autoriza até o dia 10 de janeiro do ano que vem a movimentação dos recursos de emendas parlamentares já depositados nos fundos de saúde, independentemente das contas específicas. A partir de 11 de janeiro do ano que vem, não pode haver qualquer movimentação nessas contas. E, para concluir, o ministro Flávio Dino também decidiu o seguinte, Júlia, autorizo o imediato empenho até o dia 31 de dezembro de 2024 das emendas impositivas, excluídas as emendas de comissão para a saúde, independentemente da existência de contas específicas. Então, essa é a decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, que acaba de sair relacionada às emendas parlamentares. Júlia. Boa, Felipe. Obrigada pelas informações. Então, a gente está lendo, estamos aqui mergulhando na decisão do ministro Flávio Dino, que já dá para saber que é uma liberação parcial, como o Felipe dizia, no que diz respeito às emendas de comissão, que são os mais de 4 bilhões, que é o que está toda a crise em torno das emendas de comissão. Ele liberou o que já foi empenhado, tá? É importante isso, que já foi empenhado. E aí ele liberou as emendas impositivas, especificamente as de saúde. Então, o que a gente está vendo aqui são regras parciais, liberação parcial para as emendas de 2024 e mantido ali o critério para 2025, o ministro fala, para seguir as regras que foram impostas pelo STF, decididas também naquele projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso, sancionado pelo presidente. Felipe, ótimo, a gente volta a falar sobre esse assunto na próxima edição do Jornal. E segundo a CNN Brasil, os ministros do STF veem a possibilidade de julgar o inquérito do suposto plano de golpe ainda no primeiro semestre de 2025. De acordo com a reportagem, a Procuradoria-Geral da República, comandada por Paulo Gonet, fará um esforço concentrado logo no começo do ano para que a denúncia contra os investigados seja apresentada até março. Conforme a emissora, a avaliação é de que o processo contra quem está preso seja mais rápido para evitar que as prisões preventivas se alonguem sem uma acusação formal. Ainda segundo a CNN, a hipótese de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro antes da conclusão do processo é considerada improvável por integrantes da Suprema Corte. Constantino, vale lembrar que aquele relatório da Polícia Federal de quase 900 páginas, então foi encaminhado para a PGR, para a Procuradoria-Geral da República, está nas mãos agora de Paulo Gonet e a previsão que rola aí nos bastidores é que Gonet vai decidir se apresenta a denúncia, se arquiva esse inquérito ou se pede mais investigações, mais provas para a Polícia Federal. Isso deve ocorrer no primeiro semestre ainda de 2025. E tem a questão da possível prisão de Jair Bolsonaro, como bem Cauti falou, que mudaria todo o xadrez político para as eleições de 2026, né, Consta?
Exatamente. É o que eles querem, a gente sabe disso, mas eles ficam sempre avaliando ali se vale a pena ou não, né? Até porque eles já têm os bolsonaristas onde eles gostariam, né? Todos eles intimidados, todos eles acuados de alguma forma, porque eles foram avançando de forma impune. Agora, o Procurador-Geral da República está falando em celeridade da justiça, né? O inquérito lá, o caso de abuso eleitoral de Aécio Neves, por exemplo, foi cancelado, foi arquivado porque caducou. Tinha muito tempo, né? Mas o inquérito das fake news, esse segue aberto. O inquérito do fim do mundo, como apelidou um ministro do Supremo, né? E que gente como eu, por exemplo, denunciou a cortes internacionais e hoje é réu, também sem nenhuma denúncia formal. Veja o caso do Felipe Martins, talvez um dos mais sintomáticos aí da esclerose judiciária que tomou conta do nosso país. Ele não é formalmente acusado de nada, mas ele não pode dar entrevista. O Augusto estava lembrando que o Lula não só noivou na prisão, como vivia falando, né, e tinha conta ativa nas redes sociais. Então, é óbvio que não existe celeridade nenhuma da justiça, porque o que existe, na verdade, é sempre um cálculo político, e apenas isso, né, de quem quer expurgar a direita do jogo democrático. Quer eliminar os tais animais selvagens, como eles enxergam qualquer um pouco mais conservador, um pouco mais liberal do que tucanos. Né? É disso que se trata, Paulo. A gente não pode nunca adorar a pílula aqui e fingir que existe alguma normalidade institucional em nosso país. O que eles estão fazendo é eliminar, um a um, aqueles que oferecem alguma ameaça política dentro do jogo democrático a esse jogo sujo, a essa aliança instável e nefasta entre tucanos e petistas. E aí, Piotr, será que no primeiro semestre aí de 2025 a gente já tenha uma definição do que Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, vai fazer em relação a esse relatório da PF? Aí tem uma pergunta que a gente precisa se fazer antes. Teremos a lei aplicada ou, digamos, esse novo constitucionalismo, esse novo entendimento da lei aplicada? Porque, veja só, segundo a emissora aí, a avaliação é que o processo contra os que já estão presos seja mais rápido para evitar que as prisões preventivas se alonguem sem uma acusação formal. Nossa, se a PGR começou a se preocupar com isso agora, já temos um avanço. Porque lá, com os presos do dia 8, o devido processo legal foi para o espaço, com a conivência da PGR em boa parte dos casos, em que pese o fato de que em alguns momentos ela se manifestou contrária à prisão, mas teve caso ali de que não tinha denúncia e preso com quase um ano, mais de um ano ali. E privado de liberdade sem acusação formal. O caso da moça, por exemplo, lá da história do Perdeu Mané, que pintou de batom a Temis, a estátua em frente ao Supremo Tribunal Federal, sem nenhuma acusação formal, estava presa. E sem contar todas as acusações estapafúrdias, né? Golpe de Estado e também atentado violento contra o Estado Democrático de Direito. Quer dizer, onde é que começa um, termina o outro? Enfim, tem essas coisas. Aí vamos lá. Paulo Gonet foi aprovado pelo Senado na mesma sabatina em que Flávio Dino foi aprovado como ministro do Supremo. Os dois passaram por sabatina, como prevê a lei, e numa manobra ali da Comissão de Constituição e Justiça, do senador que pretende voltar à presidência do Senado, ele era presidente da CCJ, eu estou falando de Davi Alcolumbre, fizeram uma sabatina conjunta. Olha o absurdo. E os senadores aceitaram essa sabatina conjunta. Paulo Gonet foi pouco interpelado ali, a preocupação era em algum momento com Flávio Dino, que teve uma votação menor, mas mesmo assim conseguiu ser aprovado no Senado, na sabatina e depois no Senado. A questão é, este Paulo Gonet que foi interpelado lá, foi devidamente interpelado? Não parece. Até porque tem muita coisa que se reclama hoje da Procuradoria-Geral da República. E olha que a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, depois da Constituição de 88, era para ser mais altivo, porque a Constituição garante essa altivez, essa independência. Não é o que acontece. A PGR se manifesta, às vezes, em relação, ela, como órgão acusador, a titular da ação penal, como se diz no direito, ou seja, é quem pode acusar e dizer se há ou não há crime, o juiz julga, mas a questão é se o órgão acusador não vê crime, por que o juiz veria? E a gente está vendo que o Supremo toma uma decisão independentemente do que pensa a PGR. Quando consulta a PGR, parece que é pro forma. É essa PGR que vai se manifestar sobre esse processo. Esta PGR, a questão é,
baseada em que entendimento da lei? No pacificado? No entendimento do Supremo de outras formações? Ou nesta coisa que ninguém entende exatamente, que vai ser tamanha insegurança jurídica que o atual Supremo trouxe ao país? Posso falar em nome do povo brasileiro? Diga, claro. O resultado desse tipo de ação está aqui numa pesquisa publicada pelo Poder 360, está aqui, que acabou de sair. Em dezembro de 2022, a avaliação positiva do Supremo era de 31%, achava ótimo ou bom. Caiu para 12%. Os que achavam ruim ou péssimo somavam 31%, foi para 43%. Os brasileiros não adianta tentar tratar o povo brasileiro como um bando de idiotas. O povo vê a coisa como a coisa é. E conta o caso como o caso foi. O Supremo está assim no retrato. Eles acham que estão muito bem. Se estivessem defendendo a democracia, o povo brasileiro, que é a favor da democracia, não teria a menor dificuldade para aplaudi-los. Como eles fazem o contrário, está aqui. Os que acham que o Supremo age bem são 12%. 43% acham ruim ou péssimo. Isso apesar do medo que boa parte da população sente. É isso que o Supremo, enquanto desmoraliza outras instituições, como o Exército agora, está desmoralizando é o próprio Supremo, Poder Judiciário. Na minha opinião, o principal problema do Brasil no que diz respeito à política e à péssima representação parlamentar é que a população vota nos seus deputados e senadores, mas não tem o hábito de acompanhar como essas pessoas votam assim que elas assumem os seus cargos. Porque é muito fácil. Um candidato gasta milhões para ser eleito, chegando lá, ele simplesmente ignora a sua base eleitoral e vende os seus votos, sendo que os votos deveriam ser sempre de acordo com a vontade da sua base eleitoral, dos seus eleitores. Então, para mim, o principal problema é justamente essa falta de acompanhamento, essa cultura de não acompanhar como que os senadores e deputados votam. O Brasil só tem futuro o dia que essa cultura passar a existir. O dia que o povo começar a realmente acompanhar como que seus deputados votam, se eles votam com o governo, com a oposição, se eles vendem seus votos, se eles são de direita ou de esquerda, se eles são apenas mercenários do Centrão. É por isso que essa ferramenta, que foi criada pelo deputado federal Marcon, do Rio Grande do Sul, é para mim a melhor que existe. E como seria bom se as pessoas tivessem um hábito de entrar nessa plataforma e olhar nos seus estados, os deputados dos seus estados, como que eles têm votado. Primeiro, eu já vou avisando, eu vou deixar o link dessa plataforma, desse site aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. E agora eu quero te mostrar como que ela funciona. E realmente, gente, para mim é a melhor criação para fiscalização do seu eleitor, do seu deputado, do seu senador que já foi criada. Então agora eu estou entrando aqui na parte dos senadores. Aqui você tem todos os senadores. E aqui você tem a porcentagem de votação deles com a oposição ou com o governo. Ou seja, ou eles votam com o governo ou eles vendem seus votos. Então aqui, por exemplo, nós temos as votações e a quantidade de vezes que votou com o governo. Como vocês podem ver aqui, ó, o astronauta votou 100% com a oposição. Ou seja, nunca votou com o governo, 0%. Todos esses aqui, ó, nunca votaram com o governo. E aqui tem o nome dessas pessoas. Irineu, Flávio Bolsonaro, Flávio Azevedo, Eduardo Gomes, Eduardo Girão, Damares, Cleitinho, Ciro Nogueira. Todos os senadores estão aqui. Aí você vai baixando, vai diminuindo a porcentagem de votos com a oposição. Quando abaixa de 70%, aí vira Centrão. Então, no Centrão nós já temos aqui alguns senadores. Oriovício, Zequinha, Efraim, Soraya e por aí vai. E aqui os senadores que votam com o governo, são a maioria, como vocês podem ver, né? Esses são os senadores. Você pode também separar por estados. Então eu vou colocar no meu estado, o estado de Goiás. Aí vai aparecer apenas os... Cadê a porcaria aqui? Vai aparecer apenas os senadores do estado de Goiás. Aqui nós temos Wilder Moraes, 100% com oposição. Vanderlan Cardoso, eleito com base evangélica, a igreja evangélica, vota 66% com o governo. Vendeu. Então aqui você já sabe que é um cara que se vendeu. E a vergonha do estado de Goiás, que é o Jorge Cajuru,
vota 93% com o governo. Então você pode ir estado por estado e analisar. Vamos pegar aqui Minas Gerais. Em Minas Gerais nós temos aqui 4 senadores, porque um é um suplente do outro e entrou depois, tá? Que é o Rodrigo Pacheco, né? Mas nós temos aqui, ó, Cleitinho, 100% com oposição, Castelar Neto, 50-50, e Carlos Viana, 76% com oposição. Isso você faz em qualquer estado. Você pode fazer também por partidos. Se eu quiser colocar aqui, ó. Cadê a porcaria? Cadê o todos? Não tem todos, não, porcaria? Não tem, ó, rapaz. Que porcaria. Não tem problema não. Eu venho aqui, ó. Todos e vem por partido. Então vamos ver o PL. Vamos ver se tem vendidos no PL. Vamos lá? No PL nós temos aqui, ó, Bacelar, João Carlos Bacelar. Aqui eu tô na Câmara dos Deputados, tá certo. Ah, é isso que aconteceu. É porque eu vim para a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados aqui, se eu coloco no PL, aqui já são os deputados, tá? Olha só, tem deputado do PL que só vota com o governo. Olha que palhaçada isso aqui. Se eu colocar aqui, ó. Olha aqui. Deputados do PL que só votam com o governo. Henrique Júnior, João Carlos Bacelar, Tiririca, Júnior Lourenço, Robson Faria, Júnior Mano. Esse aqui foi expulso, se eu não me engano, né? Ícaro de Valmir, Luciano Vieira. E por aí vai, tá vendo? São esses aqui, ó, votam com o governo. Olha aqui, olha quantos deputados do PL se vendem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E você pode também fazer... você pode também fazer por estado. Então, se eu jogar aqui no estado, nós temos aqui do estado, né, de Goiás, por exemplo, Daniel da Gorbon já é centrão. Eu posso colocar também... todos. Aí se eu for falar por estado, então olha que engraçado. No estado de Goiás, nós temos da oposição 1, 2, 3, 4, 5 deputados, centrão 2 e o resto é tudo governo. Essa Marussa Boldrin foi eleita pelo agro. Agro. Olha que loucura. Eleita pelo agro e vota 65% com o Lula. Aqui, ó. 65% com o Lula. Então, por que isso aqui é bom? Você pode simplesmente... Vou colocar todos aqui. Olha que legal. Você tem que todos os deputados, você sabe quem é da oposição e você sabe quem é do centrão, quem se vende para o centrão e quem vota só com o governo. Essa plataforma ela é fenomenal. Você pode separar também por período. Se eu quiser colocar apenas até o ano de... apenas no segundo período do governo Lula, no segundo ano do governo Lula. Então, você pode analisar e você tem as votações exatamente. Vamos supor que você é do estado de Minas Gerais. Então eu vou colocar aqui, Minas Gerais. Aí no estado de Minas Gerais você tem a votação dos deputados. Então, olha lá. Nicolas Ferreira, 100%, é o esperado. Lincoln Portela, Frederico, mas tem aqueles que votam mais com o governo. Olha que engraçado, Aécio Neves vota 60% com o governo Lula. Rapaz, esse mundo tá louco demais, né? Delegada Ione, e aí vai, né? Você tem aí aqueles que votam mais com o governo Lula. Cara, é brincadeira. Você vê uns nomes aqui, assim, analise como que seus deputados e como que seus senadores votam aqui. Você vai ver lá se ele é o deputado que você votou, o senador que você votou, você vai ver se ele se vendeu para o governo, se ele vota através de vendendo seu voto por emendas e cargos no governo, ou se ele vota pensando no povo brasileiro. Esta plataforma, para mim, é a melhor de todas. Desenvolva o hábito de olhar ela, assim como divulgue. Eu vou deixar o link, né? Chama Placar Congresso, tá aqui, ó. O nome dessa plataforma, vou colocar aqui para você ver, ó, tá aqui, ó. placarcongresso.com. Placarcongresso, tudo junto.com. Eu vou deixar o link dessa plataforma aqui embaixo para você clicar, dessa site. E ele é diariamente atualizado com as votações lá na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, você vai saber exatamente como que o seu deputado vota, como que o seu senador vota e se ele se vendeu ou não. O que vai mudar a política brasileira é a fiscalização dos eleitores. Porque o Brasil tem a cultura de vota no cara, ele chega lá e depois a pessoa até esquece em quem votou, não cobra, não quer saber mais. Se a gente tiver o hábito de buscar o comportamento dos eleitos
e cobrar, eu te garanto que eles vão vender muito menos. A frequência de venda de votos vai diminuir bastante. E esse governo só tem o controle do Congresso através da compra de votos. Então, vou deixar aqui, clica. Sinceramente, se o hábito de analisar isso aqui for desenvolvido no Brasil, a gente muda a política desse país. E aí, o que você acha dessa história? O que tanto de Elon Musk pode estar planejando? Será que o Brasil pode virar peça-chave nesse jogo de poder? Comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com quem você acha que vai se interessar. Não esquece de curtir e de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.